Opa, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui de volta agora com a aula de revisão sobre força magnética. Professora Maria Lúcia da Silva. E o estagiário sou eu, Jefferson Natan. Agora iremos falar sobre força magnética. Primeiramente, vamos falar sobre alguns efeitos de um campo magnético sobre uma carga pontual no meio ali, né? Se a gente tem um campo magnético e a gente tem uma carga aqui no meio, a gente tem uma carga aqui no meio desse campo magnético. Se essa carga ela estiver em repouso, ou seja, se a velocidade dela for igual a zero, não vai existir uma força magnética sobre essa carga. Então, a gente pode ver aqui na equação, se o V for igual a zero, tudo isso vezes o zero vai dar zero desse outro lado também, né? Ou seja, não vai ter uma interação entre ele e o campo magnético por causa dessa velocidade nula, né? Aí entrar esse texto, um campo magnético estacionário, ele não interage com cargas em repouso. Ou seja, o campo magnético estacionário, né? Ele não se altera, ele não interage com cargas em repouso, com a velocidade negativa. A velocidade nula, no caso, né? Velocidade zero. Aí, efeitos de um campo magnético sobre cargas ainda, né? Agora a gente vai pensar nessa partícula, nessa carga, com velocidade. E ela vai estar perpendicular ao campo magnético. Perpendicular, ou seja, ela vai estar fazendo 90 graus com o campo magnético. A gente pode ver o campo magnético faz essa assim e a velocidade está assim. Aqui se encontra 90 graus, né? Aí vai acontecer uma interação, que existe uma carga, existe a velocidade e existe um campo magnético. Aí daí vai existir uma força magnética da interação entre essa velocidade da partícula e o campo magnético, onde a direção dessa força, a gente vai tirar ela, se ela for positiva, como nesse caso aqui, a gente vai tirar essa força da regra da mão direita, onde a gente vai colocar o dedo indicador no sentido do campo magnético, o dedo do meio, né, o dedo mediano aqui, na direção da velocidade, essa direção. Com isso, né, a gente usando a regra da mão direita, né, do campo magnético vai estar nessa direção, nem aqui na imagem. A velocidade vai estar nessa direção aqui. E a força vai vindo da regra da mão direita no sentido do polegar. Como a partícula está vindo nessa velocidade aqui, e o campo magnético assim, a força vai ser aqui para cima. Com isso, ele vai fazer essa trajetória curva aqui, ó, para cima. Como a gente pode ver aqui, ó, aqui é o X, o Y e o Z, coordenadas, ele vai subir. E essa subida é provocada por causa dessa força aqui do campo com a velocidade. Agora, para cargas negativas, né, que aquele foi o exemplo da carga positiva, com a carga negativa, a gente vai fazer o exemplo com a regra da mão esquerda, onde a gente vai ter o indicador na direção do campo, o dedo do meio na velocidade, e o polegar vai ser a força magnética advindo dessa interação. Vou colocar um videozinho para vocês verem, mais ou menos como é a direção. A gente vai ter o campo para cá, a velocidade para cá, e o polegar vai ficar apontando agora para a parte de baixo. Vocês podem ver, essa força apontando para a parte de baixo vai fazer com que a partícula caia
para aqui, ó. Faz esse movimento de curva para baixo, exatamente por causa dessa força que vai estar empurrando a partícula para baixo. Aí agora, pensando numa forma mais abrangente, né? O movimento com a carga em direção arbitrária, né? Em relação ao campo, a gente vai ter que a força magnética é igual a carga vezes a velocidade da partícula, vezes o campo magnético que a partícula está inserida, vezes o seno de θ, onde esse θ será esse ângulo aqui, ó, entre o campo magnético e a velocidade. E chegamos aqui que sempre a força magnética vai ser perpendicular aos dois vetores. Aqui faz 90 graus. Vai fazer 90 graus com o vetor do campo magnético e 90 graus com o vetor velocidade. Ou seja, o vetor de força magnética será perpendicular para 90 graus com os vetores do campo magnético e os vetores de velocidade dessa partícula que tem aqui carregada. Nesse caso, uma partícula positiva, né? Vocês podem fazer a regra da mão direita, vocês vão ver aqui. Se fosse negativa, essa força magnética seria para baixo aqui, né? Então, essa foi a parte mais teórica da força magnética. Próximo vídeo vocês vão ver a gente resolvendo alguns exercícios sobre a força magnética. E por hoje é só. Até mais.